salmo bem prático, né? E eu gosto muito desse salmo. E a gente estava preparando uma mensagem para trazer hoje aqui. E Deus colocou essa passagem em meu coração. Salmo 1, vamos ler o salmo todo, tá bom? O salmo todo. Quem encontrou aí? Todos acharam já? Salmo 1. O livro de Salmo, ele é um livro interessante, né? Para quem, quando uma Bíblia não é uma Bíblia de estudo, olha só o detalhe, viu, irmãos? Escuta só o detalhe só. Se a Bíblia sua não for de estudo, você mede mais ou menos a metade da Bíblia, aqui assim, e abre. Vai sair no Salmo. Ela fica exatamente no meio da Bíblia, né? É claro, tem que saber o comum, né? Se não tiver estudo, não vai dar certo o negócio, né? Vamos lá? Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Somente esse versículo, só poder sentar, o que está citado, em pé. Queridos irmãos, o tema de hoje desse salmo é dois modos de vida. Aqui o salmo nos apresenta dois modos de viver, de vida que temos no modo geral. Não existe a terceira, não existe um meio termo. Ou você vive para o Senhor, ou você não vive para o Senhor. Não tem aquela coisa que eu estou mais ou menos, né? Não tem aquela coisa, o crente mais ou menos, não existe crente mais ou menos, né? Ou você é cristão, ou você não é cristão. Então, aqui nós temos aqui o salmo, que a qual nos apresenta exatamente esse ponto de vista. O ponto de vista justo, o ponto de vista ímpio. Hoje vivemos um momento difícil, é claro, como já foi mencionado aqui, né? Vivemos isso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e outras mais que posteriormente hão de vir, né? Não temos como fugir disso, né? Passamos por uma situação difícil durante 2 anos seguidos aí, com essa pandemia, quase 1 milhão de pessoas morreram, e vemos pessoas perto ou próximos de nós morrerem, pessoas próximas de nós irem embora. E mesmo assim ainda o mundo ainda não entendeu por que às vezes essas coisas vêm, né? A irmã Rosilene aqui nos trouxe até uma palavra aqui bem esclarecedora, referente até aquele momento lá do Egito, quando Moisés foi designado para poder tirar o povo do Egito. E Faraó resistindo, aí veio as pragas. E essas pragas, na verdade, elas vieram para poder mostrar, não para o Egito, mas mostrar exatamente para Israel. Porque às vezes a gente acha que Deus veio mostrar o seu poder para os egípcios. Tudo bem, pode até ser isso, mas a Bíblia apenas mostra que esse poder, o que aconteceu lá, as pragas do Egito, foram para mostrar para Israel quem era o Deus que estava os libertando de lá. E às vezes nós não percebemos isso. Vocês têm uma ideia que foram 10 pragas, não vou contar 9, né, assim por dizer. As 9 pragas iniciais, vocês vão observar que nenhuma delas afetou o arraial de Israel. Só afetava os egípcios. Era somente para os egípcios. As pragas que a qual vêm para este mundo, elas não vêm para nós. Elas não foram feitas para os justos, elas foram trazidas, elas vieram para poder
para os ímpios e não para os justos. E às vezes, nós cristãos, porque às vezes, mas pastor, fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo. Queridos irmãos, nós temos que entender que às vezes acontece isso para mostrar para a gente que Deus está no controle, mas também Deus tem também o controle da vida. Não existe nada. Se você está aqui hoje, é porque Deus te deu essa oportunidade, você está aqui hoje. Então vejamos que esse salmo, em primeiro lugar, ele nos traz aqui dois retratos. O primeiro retrato é o retrato do justo, que é o seu compromisso com a lei de Deus. O segundo retrato desse salmo é exatamente a reprovação do ímpio, né, que é a reprovação do ímpio, e diante da lei de Deus. Então, aqui dois retratos aqui, a qual elas são contrárias, opostas. Ele traz aquelas pessoas que a qual tem compromisso com a palavra de Deus. E a outra é aquela que são reprovadas, justamente porque não querem compromisso com a palavra de Deus. Você observa que o salmista aqui, ele fala primeiramente, bem, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não vai na ideia das pessoas que estão no mundo. Ele não segue a ideia. Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, olha só que interessante que Paulo fala lá. E olha, não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai o vosso entendimento, a mente de vocês sejam transformadas, para que vocês saibam qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O que acontece hoje? Que existe um conformismo exagerado, e às vezes um embutido, um oculto que nós temos com o mundo. E quando nós aderimos a esta ideia do mundo, consequentemente nós vamos ser afetados. Né? Quando Jesus, um dia, interessante que uma vez eu estava lendo uma passagem que Jesus falava sobre amar o seu inimigo, né? Orar pelos que se perseguem, abençoar os que amaldiçoam você. Aí eu estava querendo entender qual foi exatamente o sentido máximo de Jesus falar sobre isso. Aí eu entendi, lendo o texto. Porque a chuva, ela cai sobre os justos e também os injustos. Não é verdade? Ou ela só cai só sobre a casa dos crentes. Né? O sol hoje, que não foi nem um pouquinho quente, né? Ela só esquentou e só raiou sobre os justos e não justos. Não, foi sobre todo mundo. Então, na verdade, nós estamos neste mundo compartilhando das coisas ruins e das coisas boas também. Só que nós temos que buscar o porquê, o propósito de Deus, quando as coisas ruins nós, às vezes, provamos. Porque aquilo que você acha que é ruim, pode ter certeza que é o início de uma grande obra que Deus quer fazer na sua vida. Né? E aqui vemos o Salmo. E mais à frente você vai ver a confirmação, né, dos justos, que aquele que a qual segue o caminho do Senhor, ele vai ser confirmado como justos e vai viver com Deus. Só que aí, também nesse salmo, nós também é mencionado a ruína dos ímpios. O que seria o ímpio hoje? Alguém tem ideia? Alguém perguntou isso já? Mas quem é o ímpio? O ímpio é o não crente. Não. O ímpio é aquele que não crê em Deus. Aquele que não anda segundo os princípios de Deus. Então, esse é o ímpio. Então, esses sim vão sofrer a ruína que a qual é destinada. Jesus, como já foi mencionado aqui, né, fala que as guerras, os terremotos, as pestes e outras coisas mais, até os falsos profetas, né, temos aí uma turma de igrejas aí com falsos mestres, com falsos pastores, com falsos homens e falsas mulheres que profetizam coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E tudo isso é confirmação da palavra. E tem mostrado para nós que a Bíblia está se confirmando a cada minuto, a cada dia. Então, uma coisa que nós temos que ter ciência é que o inferno existe, como também o céu também existe.
Mas Jesus não quer que você pense do inferno. Ele quer que você pense no céu. Mas a única forma de você pensar no céu é fazer o que Paulo ensinou para nós lá no capítulo 3 de Colossenses. Ele falou assim, olha, portanto, vós ressuscitaste, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, buscai as coisas lá de cima. Por quê? Porque vocês morreram e as vossas vidas estão ocultas em Deus. Então, quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Que coisa mais bonita do que isso? De você chegar aquele momento e você perseverar até o final aqui, né, e vimos que as coisas estão se confirmando, amados. Não vamos deixar as coisas, não vamos deixar o mundo nos enganar. A outra coisa que também entendemos aqui, que não pare, não se detém no caminho dos pecadores. O que é o pecado? O pecado é isso, o pecado aqui não. O pecado, para resumirmos aqui, o pecado é errar o alvo. Quando nós erramos Jesus, quando nós não buscamos Jesus, nós estamos automaticamente pecando, independente de qual seja a prática do pecado. Porque, na verdade, o problema não está na prática, está no erro, está exatamente não focar em Jesus. Quando Paulo falou aos filipenses, olha o que ele disse interessante. Uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, o meu alvo agora, o meu alvo é Jesus. Eu falei aqui, um tempo atrás, aqui mesmo nesse lugar mesmo, acho que foi na reunião passada, que às vezes a única forma de a gente não pensar no diabo, ou não ter medo da morte, ou não ter medo disso, não ter medo daquilo, é estar focado em Cristo. Não tem outra coisa melhor. Fica focado em Cristo. A pessoa fala tanto do diabo, fala tanto de Satanás, que o Satanás pode isso, que o Satanás faz aquilo, mas nada, mas vamos esquecer do diabo. Pastor, não pode querer esse tudo bem. Mas se você ficar focado em Cristo, ele não vai poder fazer nada contra você. Às vezes, muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas é porque nós demos legalidade para ele fazer a obra nas nossas vidas. Não temos que falar, não temos que reclamar de nada. É por isso que nós temos que não parar ou não ficar no caminho dos pecadores. Se você sabe que ali é um pecado, se você sabe que errar, se Jesus é pecado, então vamos voltar para Cristo. E a outra, essa aqui é um pouquinho mais dura, é não se assentar na roda dos escarnecedores. Pessoas que zombam de Deus. Pessoas que não é brincadeira, não estou falando aqui de piada de crente, não. Porque às vezes as piadas não são legais, tudo bem, eu concordo, não são legais. Fazer piada de crente não é legal. Agora, não é essas pessoas que o salmista está mencionando aqui. É pessoas que exatamente escarneçam. E o que é escarnecer? É zombar de Deus. É falar mal de Deus. Tem um camarada, eu não vou dizer o nome dele aqui agora, mas ele me dá repugnância. Porque um dia ele falou que Jesus é gay. Ele falou isso, um determinado apresentador aí da televisão, não vou mencionar o nome. E eu, quando olho para ele assim, eu disse, rapaz, esse camarada não tem ideia. E tem pessoas que por exemplo, quer ver uma coisa que às vezes as pessoas se assentam na roda dos escarnecedores? É numa programação, a qual estão ali praticamente fazendo tudo contrário ao que Deus ensina. Aí as pessoas param e ficam rindo. Piadas. Né? Às vezes uma programação que é contrária aos princípios bíblicos. É uma forma de se assentar na roda dos escarnecedores. No trabalho, quando as pessoas estão falando alguma coisa, as pessoas ficam lá ouvindo, ficando rindo porque falaram alguma coisa ali no meio do trabalho. Isso também é se assentar na roda dos escarnecedores. Então, feliz, diz a Bíblia, diz o texto aqui, feliz é aquele que não faz nada disso, que não anda, não se detém, que não se assenta. Agora, como eu vou me livrar disso? Como eu vou sair disso? A coisa mais simples possível. Por quê? O salmista fala aqui no versículo 2, pelo contrário.
Pelo contrário, por quê? O seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. A concentração dele está focada na Bíblia. Não estou falando que você ler a Bíblia todas as 24 horas, não. Mas você está centrado. Quer ver uma coisa boa para você fazer? Conselho de amigo? É você fazer o seu devocional. Pela manhã, ir no versículo e passa o dia todinho meditando naquele versículo. Né? Como fez a nossa irmã Rosilene, viu um dizer ali, e ela foi e leu, e aquilo chamou a atenção dela justamente por conta dessas situações que vivemos no dia a dia aí. E eu preciso me despertar. É isso que a gente tem que pensar. Eu preciso me despertar. Né? Eu preciso estar alerta diante desses problemões, desses problemas que a qual estão sendo criados no mundo. E fica uma turma de gente com medo, né? Até chegou alguém dizer, irmão Sandro aqui, com medo de ser escalado para ir para lá, né? Né? Então uma turma aí com medo. Viu, Silvio? Olha o problema que estamos envolvidos. Estamos no meio disso aí, Silvio. Pensou? Vai ser escalado, aquele que serviu o quartel, olha só, Silvio. Ainda por cima fomos infantes ainda, não foi? Infantaria ainda. Irmão Sandro, nós servimos na infantaria lá no quartel. Gente, não temos que nos preocupar com isso. Né? Não tem que preocupar com isso. Às vezes as pessoas estão preocupadas muito com essas coisas. Vamos nos preocupar em nos focar na palavra. Ter prazer de ler a Bíblia. Ter prazer de ouvir a palavra. E aqui o texto ele acrescenta dizendo: nós, aquele que faz isso, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, junto às águas. Jesus disse uma certa vez, no capítulo 15 de João: olha, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, vamos ter consciência de uma coisa: independente do grau que você seja, ou seja, da classe A, classe média, classe baixa, o que for, independente, nós todos precisamos de Deus. Independente, todos nós precisamos de Jesus, precisamos da sua atuação. Experimente tirar uma folha de uma árvore, ela vai secar. Experimenta fazer isso. Experimenta tirar, né, qualquer pedaço de uma árvore, sem que ela esteja firmada naquela árvore onde existem raízes. A pergunta é: aonde você está enraizando a sua vida? Porque o que vai prevalecer é onde está a raiz. Porque a raiz, ela vai beneficiar das águas que estão ao seu redor. Elas vão beneficiar daquilo a qual vai ser manado para a sua vida, como sustento. Ninguém vive sem água. Alguém vive sem água. É tanto que lá em Marte, estou querendo achar água em Marte para ver se tem vida, porque ele sabe que onde tem água, tem vida. Então, isso quer dizer que Jesus é a água da vida. Quem tem Jesus, ele tem a vida. Se você está focado em Cristo, você está ligado em Cristo, pode ter certeza que você é uma pessoa que está firme. Nada pode destruir você. Somos pessoas inabaláveis. Jesus contou uma parábola uma vez sobre 2 construtores. Ele falou assim: olha, aquele que ouve minhas palavras e as cumpre, será comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vão soprar os ventos, vão correr os rios, vai vir um grande terremoto, mas a casa não vai cair. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, olha só, será comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vão soprar os ventos, vão correr os rios,
vai vir o terremoto e essa casa vai cair e grande será a sua queda. Agora, o que me chama a atenção, eu creio que também deu a chamar a sua atenção também nessa passagem, que está no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24, que fala que o mesmo vento que soprou para aquele que construiu sobre a rocha, também soprou também aquele que construiu sobre a areia. O mesmo vento, a mesma água que correu ali, correu lá. O mesmo terremoto que aconteceu também lá. Mas a diferença é que um deles cumpriu o que Jesus falou e ele não caiu. Essa é a diferença, talvez, que nós ainda não observamos. Não observamos. A diferença entre aquele que cumpre e aquele que não cumpre. E aqui, o salmista deixa bem claro, né? A raiz, ele fala, as folhagens, né? Ele no seu devido tempo, ele vai dar seu fruto. As folhagens nunca vão murchar, né? Vai passar anos, sempre firme, bonito, robusto. E tudo que ele fizer, olha, tudo que ele faz será bem sucedido. Imagine só, amado. Olha o benefício de alguém estar focado na Bíblia, quando alguém está na meditação da palavra de Deus, quando alguém está incluído na congregação dos justos. Essa pessoa, tudo o que ele fazer, onde ele pôr a mão, o que ele fazer, o que ele vai falar, o que ele vai, né, realizar, será tudo bem sucedido. Quem aqui não quer ser bem sucedido naquilo que a qual está ou querendo fazer? Quem não quer aqui ser uma pessoa feliz? Mas para acontecer isso, a felicidade. Irmãos, vamos lá. Todo ser sobre a terra nasceu com seu habitat, não é verdade? Vocês já imaginaram um peixe fora d'água? Existe isso? Tem como um peixe ficar fora d'água? Tem, amados? Por quê? Porque o peixe foi criado com o propósito de viver na água. Assim os pássaros, assim os animais. E quando você tira eles dentro do seu habitat, eles não vão ter a mesma alegria. Vocês já viram um animal feliz num zoológico? Eles ficam tristes. Porque eles não estão no habitat deles, mas infelizmente, né, um animal preso. Você vê um cachorro, por exemplo, preso. A diferença dele solto para preso. Ele é mais feliz. Então, nós seres humanos, nós fomos criados com um único propósito, de viver para Deus. Quando o homem, ele foge da presença de Deus, não vive para Deus, pode ter certeza que lá no seu interior, sempre vai faltar alguma coisa. Será que os irmãos já pararam a pensar que quando estávamos no mundo, nós procurávamos uma coisa aqui, nós estamos até começando no meio do caminho, que infelizmente muitas pessoas estão atrás de bênção, porque é tão difícil a vida, que eles estão atrás de alguma coisa, e infelizmente enganado, comum para muitos, mas eles são enganados porque eles querem buscar algo para satisfazê-los, e sabendo que nós sabemos hoje que a única forma de nos satisfazermos é Deus. Ele é a única fonte de alegria, de satisfação. Ele nos criou, querido, Ele criou você, Ele criou a mim, foi para vivermos unicamente para Ele, mas nada do que isso. Porque quando o homem, repito, quando o homem sai da presença de Deus, ele não vai encontrar satisfação na sua vida. Talvez ele vai parecer ter uma alegria, mas é supérflua. Talvez ele vai parecer ter uma satisfação, mas ela não é raizada. Porque hoje eu estou satisfeito, mas amanhã qualquer coisa que venha ao meu encontro vai me derrubar, porque eu não estou focado naquele que é a minha, que deve ser e tem que ser o sustento da nossa vida espiritual. Queridos irmãos, todos nós somos seres espirituais. Por isso que Jesus veio a essa terra, para poder mostrar para mim e para você como viver feliz. Olha o que diz Pedro, lá no capítulo 2, versículo 21 da sua primeira carta. Para isso, vocês foram chamados. Que Cristo padeceu por nós,
deixando o exemplo para que viemos seguir as suas pisadas. Olha, você quer ser feliz, você quer ter sucesso, você quer ser bem-sucedido, então cumprir Jesus. Ele é a referência. Quando eu sou o caminho, eu disse, Senhor, eu sou o modelo, eu sou a forma de vocês buscarem a realização da vida de vocês. E aqui vimos algumas coisas acontecendo nesse salmo. E aqui ele apresenta o destino do presente e o destino futuro. O presente é amargura, é tristeza, é decepções, é frustrações. Isso do ímpio. Do justo, alegria, viver em paz, ter o coração tranquilo. O futuro, para o ímpio, é a perdição eterna, é a ruína, é o inferno. Mas para o justo, é viver eternamente em paz. Queridos irmãos, uma das características do inferno, eu sempre gosto de falar sobre isso, até o apóstolo Pedro, não falei no capítulo, na sua primeira carta, se não falei no capítulo 2, ele menciona mais ou menos sobre isso. É só nós lermos depois em casa. Ele fala sobre que o inferno ele tem uma referência do que poderia ser o inferno. E do inferno o quê? Né, irmão Dete? Tem um chifrudo lá, com um tridente na mão e futucando. Aí, tchim, né? Aí entra outro, opa, mais um entrou aqui, futuca ele. Né? É assim que às vezes pinta o inferno. Né? Aquele bicho vermelho, aquele fogaréu todinho, pessoas queimando. Né? Mas a Bíblia, eu não consigo encontrar na Bíblia nenhuma referência que fala que alguém vai ser futucado no inferno, irmão Silvio. Já viu já, Tiago? Alguém vai ser futucado no inferno? Não vai, não existe. Capítulo 2. E lá, parece que no versículo 17, fala que o inferno vai ser densas trevas. Observe somente no capítulo 2, versículo 17. Densas trevas. O que quer dizer com isso? Solidão. Gente quer viver, quer uma coisa, vocês gostam de viver solitário? Tiago, você gosta de ficar sozinho na sua casa lá, Tiago? Gosta não? Né? Alguns de vocês gostam de ficar sozinho? Irmão, gosta de ficar sozinho dentro de casa? Gosta, irmão? Alguém gosta de ficar sozinho dentro de casa? Bom, minha esposa, quando eu saio, irmão, aquele parece né, não tem ninguém para brigar, ninguém para poder pegando nosso pé, não é verdade? Né, irmão Sandro? O que é que preferia, ficar sozinho em casa ou ficar com a irmã Sônia? Ele foi esperto, coloca com Deus, né? E tem que colocar Deus no meio, isso aí, não tinha para falar disso não. Por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, não fomos criados para vivermos em solidão, sozinhos. O que Jesus disse? O que Deus disse quando criou o homem? Não é bom que o homem ande só, porque o próprio Deus viu que o homem não foi criado para viver sozinho. Então ele criou a mulher. Viu, irmão? Por isso que ele te deu a irmão Sônia, irmão Santo. Porque ele não criou você para ficar sozinho. Mas pastor, ela pega no meu pé, mas vale a pena, né? É uma benção, irmão Sônia. O que ela fala aí? Aí, olha só. Boa lembrança. A solidão também traz medo. Agora vamos lá. A diferença do ímpio e do justo. O justo vai viver eternamente com Jesus, juntos com os santos da glória. Amém? Irmão. Amém? Esse, irmão, tem que ter fé, tem negócio que tem que fixar isso na cabeça. O ímpio é diferente. Ele, olha só, olha só, versículo 5. Os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, enquanto os justos vão viver com todos os santos, louvando o Senhor eternamente, os ímpios vão ficar no inferno solitários. Imagine num escuro, sem nada, sem luz nenhuma, eternamente neste lugar.
É essa ideia que nós vimos que Deus nos dá referente ao inferno. Agora, Deus nos dá uma ideia muito maior do céu, da glória. Que fala que lá no céu, quando a igreja for para a glória, quando a igreja for arrebatada, nós iremos entrar e participar de uma grande festa. Quem não gosta de festa aqui? Todo mundo gosta de festa. Não gosta de festa, irmã Maria? É bom festa, né? Porque festa simboliza o quê? Multidões, pessoas ao nosso lado, alegria. Já viu festa triste? Está lá, né? Imagine só você na festa. Todo mundo parado. É assim que é a festa, irmão? Não é? Borda do Cordeiro. Festa. Enquanto os ímpios estarão solitários, os justos vão estar em festa, em alegria, em júbilo. Que coisa linda. Agora, para nós terminarmos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Jesus, ele não se importa mais depois do caminho do justo. O que importa é o caminho do ímpio, perdão. Não, o caminho do justo não importa mais para ele. Por quê? Porque Deus ele veio morrer por nós justamente para poder nos trazer de volta para ele. Jesus, ele é a reconciliação entre nós e Deus. Ele é, a Bíblia chama ele de mediador entre nós e Deus. Se você tem Jesus, como diz o grande apóstolo João no capítulo 5, eu acho que é versículo 14 que fala sobre isso, não lembro agora, mas capítulo 5, 1 João fala, ali nesse versículo fala, quem tem o filho tem a vida. Quem tem o filho não tem. Isto é, quem quer ser feliz tem que buscar ao Senhor. Qual é o modo que você quer viver? O que importa para você viver hoje? Qual é a forma que você quer viver? Claro, nós às vezes somos iludidos com os ímpios, somos iludidos com os escarnecedores, somos iludidos pelos pecadores, mas quem conhece a lei do Senhor, ele vai ter um sinal que vamos chegar lá. A Bíblia fala que Jesus quando foi tentado no deserto, ele foi bem claro lá, olha, não estou nem me importando com você, Satanás, porque está escrito, tudo que ele falar conosco, é só nós lembrarmos do que Jesus falou. Se nós ficarmos focados no que Jesus nos ensinou, já basta para todos nós. Vamos ficar ligados com o Senhor. Vamos ficar focados no Senhor. Eu creio que em meio a essas guerras aí, existem vários princípios bíblicos. Não é à toa que a Rússia está envolvida nisso. Se nós formos aqui desvendar para você o que a Rússia está, o que a Bíblia diz sobre a Rússia, sabia que a Bíblia fala sobre a Rússia? Não sabia? Ela fala. Capítulo 38, capítulo 39 de Ezequiel, ele fala exatamente da Rússia. Gog e Magog. Quando vocês lerem lá a palavra Gog e Magog, está exatamente dizendo do local onde hoje é a Rússia. Então, a Bíblia fala sobre a Rússia. A Rússia não está nesse episódio todo, a vez por acaso. Não, ela está porque tem uma profecia profunda sobre isso, que eu não vou aqui falar sobre isso agora, porque o tempo nos permite. Mas a verdade é, princípios bíblicos estão se cumprindo. Eu vou repetir para que vocês guardem seus corações. As pragas vieram. A Covid-19 será a última praga? O coronavírus será a última praga? Não, queridos. A guerra de Rússia e Ucrânia é a última guerra? Não. O terremoto que você ouviu um tempo atrás aí é o último terremoto? Não.
Essa questão de hoje, pai matar filho, filho matar pai, que foi profetizado por Jesus também, vai acontecer só naquele episódio? Não, vai acontecer sempre. As guerras, as guerras internas. Não, tudo isso foi profetizado. Precisamos nós nos voltar para Deus, enquanto ainda é tempo. Como diz lá o grande profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor. Se volte para Ele, que eu tenho certeza que deixa vir as pragas. Deixa vir isso, deixa vir aquilo. No Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita. Quem lembra do versículo, da palavra seguinte? Mas tu não serás atingido. Está aqui hoje? É porque Deus prometeu, Deus cumpriu isso na sua vida hoje. Você não foi atingido. Da minha parentela, ninguém, todos nós tivemos, quem não teve aqui Covid aqui, né? Vou dizer que não. Até aqueles que não sentiram nada tiveram Covid. Não é verdade, irmão Silvio? Mas estamos aqui. Dos meus parentes, eu também creio que também aqui, eu acompanho aqui o irmão Sandro, a irmã Sônia também. Nenhum de nós aqui só tivemos perda. Por que não tivemos perda? Porque Deus tem velado por vocês. Não que vocês são melhores, não que somos melhores, mas para Deus estar mostrando para vocês que Ele é Deus também na vida de vocês. O fato de vocês abrir as portas aqui para poder nós fazermos o que estamos fazendo aqui, Deus está honrando a vida de vocês, eu creio, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, e assim vai mente para lá, mente para cá, né? Deus está abençoado, não tem abençoado? E eu abençoar mais ainda. A irmã Sônia contou o testemunho aqui agora, né? Do livramento que Deus deu para o filho dela. E foi, Deus achou por bem. Não, Deus, irmã Sônia, mostrou para a senhora que não estamos aqui à toa, né? Porque Deus tem zelado pela nossa família, zelado pela nossa família, a minha família, a família da minha esposa, a minha sogra, né? No meio, ela passou por um problema sério de pulmão, né? Tipo um câncer, é quase um câncer aquilo, né, filha? Fibrose é quase um câncer que praticamente não tem cura. E aí, no meio da pandemia, todo mundo preocupado, não pode pegar Covid, se pegar Covid vai morrer exatamente, rapidamente. Irmãos, infelizmente, ela faleceu, mas não foi de Covid. Deus mostrou, até para a família da minha esposa, que Deus tem guardado também eles. Né? Ninguém sofreu dano nenhum. Então, vou continuar crendo, amados. Vou continuar acreditando no que Deus tem falado conosco nesses últimos dias. Que não permita que o diabo engane você com alguma coisa que não seja, que esteja fora daqui. Eu sempre falo que eu gosto muito da seguinte posição de alguém. O que está sendo dito, o que está sugerido é bíblico. A Bíblia nos informa sobre isso? Não. Então eu estou fora. Não vou encaixar nessa não. É a única forma de nós sobrevivermos em meio a esse bombárdios que está havendo aí fora de tantas ideologias loucas e malucas que querem de qualquer maneira tirar os princípios bíblicos. Vamos orar nesse momento agora, vamos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos pôr de pé, vamos, para nós orarmos a Deus. Silvio, pega aqui para a gente poder terminar com uma canção bem bonitinha aqui, depois da oração. Vamos orar ao Senhor. Você que crê, que veio aqui hoje com a certeza que Deus está com você, então você vai começar agora a orar com fé, acreditando que Deus está com você mesmo. Você crê que Deus está contigo? Amém, irmãos? Vocês creem mesmo? Então põe a mão nos seus corações agora. Senhor Deus, aí estão teus filhos, ó Pai, que vieram nesta noite para cultuar a Ti, ouvir a sua palavra. Venha ao encontro às suas vidas nesse momento, Senhor. Venha ao encontro agora o que se passa agora nos seus corações, aqueles que estão clamando, Senhor.
Ó Deus, age em suas vidas o sobrenatural. O milagre, Deus amado, na família deles, como nós podemos até mesmo já de imediato agradecer ao Senhor por todos os livramentos, tudo que o Senhor tem feito a nosso favor, meu Pai. Mas queremos te pedir que o Senhor continue, ó Pai. Se existe alguém aqui hoje que veio enfermo, sai daqui hoje curado em nome de Jesus. Se tem aqui hoje, Deus amado, com algum problema familiar, se seja resolvido hoje, o Senhor venha agir na vida deles hoje, Senhor. Ó Deus, venha Deus trabalhar de forma espetacular na vida de cada um dos teus filhos. E nós oramos grato a Ti, pelo Teu milagre, pela Tua palavra, em nome de Jesus.